viagem a Buenos Aires, é melhor levar dinheiro ou cartão? Eu posso trocar o meu dinheiro aqui no Brasil ou é melhor trocar lá? O ideal é levar peso, real, dólar. Se você quer saber como pagar as suas despesas na capital argentina, fique com a gente depois da vinheta. Fala pessoal, eu sou Elizabeth Alves do Vida Outside. No vídeo de hoje a gente vai sanar todas as suas dúvidas sobre como levar dinheiro para a Argentina. Isso que acaba sendo uma aula de economia, porque tem tantas variantes, tantas informações para passar para vocês, que a gente achou melhor juntar tudo isso e deixar mais claro, mastigado, para facilitar a sua vida e a sua viagem se tornar prazerosa e não complicada na capital argentina. Então, se essa também é uma dúvida sua, já deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar os nossos conteúdos que a gente sempre coloca com muitas dicas para te ajudar a fazer a viagem perfeita. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Bom, a primeira informação importante é te explicar como é que funciona a relação do câmbio lá na Argentina. Existem vários tipos de câmbio na Argentina, mas os principais dele é o câmbio oficial e o câmbio blue. No câmbio oficial, a Argentina é um país muito caro, mas existe o câmbio blue, que seria um câmbio paralelo, onde o nosso real vale praticamente o dobro do que no câmbio oficial deles. Então, muitos viajantes já procuram esse câmbio na hora de fazer a conversão. Além desses dois, ainda tem um terceiro câmbio que se chama câmbio tarjeta, que na verdade é o câmbio que é utilizado nos cartões de crédito ou débito internacionais. Toda vez que você utiliza esse cartão, é usado esse tipo de conversão de câmbio. Agora, qual deles é mais vantajoso, qual é menos? Vamos entender assim como se fosse uma tabelinha. O que paga mais pelos nossos reais é o câmbio blue. Então ele é o melhor câmbio possível. Logo abaixo dele, o câmbio tarjeta, que é um pouquinho menos vantajoso do que o blue, mas ainda assim tem uma cotação bem bacana. E o pior de todos é o câmbio oficial, que é aquele que você costuma adquirir quando você faz a conversão em bancos oficiais lá na Argentina. Então, qual moeda é melhor levar? Dólar, peso, real? Antes de responder essa pergunta, é bom saber que para você trocar o dinheiro com esse câmbio mais vantajoso que eu acabei de passar para vocês, que é o câmbio blue, vocês têm a opção de ir em casa chamada Cuevas. Lá em Buenos Aires mesmo existe uma rua chamada Rua Florida, onde tem várias dessas cuevas. São as casas onde você vai conseguir trocar o seu real por câmbio blue, que é o câmbio mais vantajoso. Porém, existem algumas ressalvas para se fazer em relação a isso. A primeira delas é que existem relatos de brasileiros que acabam trocando seu dinheiro e recebem notas falsas. Não são todas as casas, não são todas as vezes e não são todas as notas, mas acontece com uma certa frequência, inclusive. Então, tem que se atentar a isso. E um outro problema é que quando você vai e troca um dinheiro muito grande, você vai vir com muitas notas, porque a moeda deles é absurdamente maior, a numeração em quantidade do que a nossa. Então, você leva um bolinho assim, você vai vir com um bolão. E isso traz volume, chama a atenção das pessoas e também pode acontecer furtos. Então, quanto mais discreto você conseguir ser, quanto mais precavido você conseguir, melhor. É complicado porque não é a nossa moeda oficial e existem, algumas diferenças, a gente não sabe reconhecer uma moeda original de uma falsa. Então, por essas questões, existem outras formas que a gente vai te apresentar que talvez sejam mais interessantes do que fazer essa conversão diretamente nas cuevas. Então, a resposta dessa pergunta entre levar real, peso ou dólar, prefira levar real.
do Brasil por dois motivos. O primeiro, porque se você levar dólar, você já vai ter pagado aqui uma taxa de conversão do seu real para dólar. E chegando lá, você vai pagar mais uma taxa de conversão do dólar para o peso. Então, pagando duas taxas, seu dinheiro vai desvalorizar duas vezes. E se você levar pesos, pegar a conversão aqui no Brasil mesmo e trocar sua moeda, você vai pegar uma cotação oficial e muito inferior ao valor que você conseguiria em relação a trocar o dinheiro diretamente lá nas cuevas. Então, se for usar dinheiro, leve reais. As cuevas funcionam de segunda a sexta-feira, horário comercial. Algumas funcionam nos sábados até o meio-dia, outras até as 14 e domingo é bem difícil você encontrar alguma aberta. Então se programe aí, dependendo do dia que você estiver indo viajar, se vai ter casas abertas para você trocar o seu dinheiro ou se você vai ter que ter um plano B, que seria, de repente, utilizar um cartão. Só a título de curiosidade, para vocês terem uma noção, a gente está gravando esse vídeo no meio do mês de julho e aqui eu peguei os dados da conversão. Se você vai trocar o seu dinheiro numa casa oficial, R$1 equivale a 54,25 centavos de peso. Se você vai trocar o seu mesmo R$1 nas casas que tem câmbio blue, que são as cuevas, você vai receber por R$1 98 pesos, praticamente o dobro do que você receberia pelo câmbio oficial. Então, tá mais do que provado para vocês que vale muito mais a pena procurar um câmbio blue ou um câmbio tarjeta, que seria próximo também desse valor de 98, um pouquinho menos, mas ainda assim bem melhor do que 54 pesos. E se você tem preferência por utilizar o dinheiro vivo ali para pagar as suas contas na viagem, tem uma opção que é mais segura do que você trocar o seu dinheiro nas cuevas, que se chama Western Union. A Western Union é uma financeira onde você envia o seu dinheiro aqui do Brasil mesmo por Pix e você saca ele lá em Buenos Aires. Existem várias agências que você pode estar sacando, agências próprias da Western Union. E aí você consegue retirar o seu dinheiro e gastá-lo lá da forma que bem desejar. A Western Union usa uma cotação muito melhor também do que a cotação oficial, que é aquela que a gente ganha muito pouco pelo peso. Então, é uma vantagem porque você tem mais segurança, você não vai receber notas falsas, isso é uma garantia. E você tem aí um pouco mais de facilidade de administrar o seu dinheiro. O que eles cobram? A taxa deles é de 1,1% de IOF, que é uma taxa bem mais legal do que a da maioria dos cartões de crédito, e uma taxa única que é de serviço por utilização. Se você envia uma vez, você saca uma vez. Então, por saque, você vai pagar de R$9 a R$75 de acordo com o valor que você estiver enviando. Essa é uma forma mais segura que a gente, inclusive, utilizou quando nós fizemos a nossa viagem, porque a gente não queria ficar naquela neura de ficar preocupado de receber nota falsa ou não, e lá a gente fica mais sossegado em relação a isso. Claro que nem tudo são vantagens, a facilidade de você trocar o seu dinheiro nas cuevas é muito maior do que na Western Union, por conta de não existirem processos, né? É só você chegar lá com R$1 e pegar o peso. Na Western Union você tem esse processo de envia o dinheiro, saca o dinheiro, tem as regrinhas da Western Union, o horário de atendimento. São algumas etapas que você precisa fazer para conseguir utilizar o Western Union. A primeira delas, você precisa baixar no seu celular o aplicativo da Western Union. Aí você vai preencher um cadastro. Preenchido isso, você vai conseguir enviar uma quantia para você mesmo na sua conta e resgatar em Buenos Aires, só que na moeda local, em pesos argentinos. Se você se interessa por esse método de utilizar o seu dinheiro, deixa aqui nos comentários que a gente pode fazer um vídeo um pouco mais específico, detalhando mais os processos da Western Union para facilitar para você. Mas independente disso, a gente precisa passar aqui dois detalhes muito importantes se você for utilizar a Western Union, que você precisa se atentar. Primeiro detalhe em relação ao próprio cadastro. Quando você preencher o seu nome, vai ter lá a opção de 3 campos: o nome do meio e o sobrenome. Se você tem um nome composto, você vai colocar o seu primeiro e o seu segundo nome no campo nome, não preencha o campo nome do meio, deixa ele ali em branco.
Se você tem 2 sobrenomes, você vai colocar os 2 sobrenomes no último campo, que é o sobrenome. Não utilize, por exemplo, Elizabeth Fernandes Alves. Você não vai colocar o Fernandes no meio, em momento algum. Você vai colocar Fernandes Alves no último campo. Então, deixe sempre o campo do meio em branco. Por quê? Existe alguns problemas, alguns errinhos no sistema deles que pode aí anular esse nome do meio, ele vai sumir e eles não vão ter acesso quando eles forem encontrar o teu cadastro com esse nome. Então, se ele não tiver preenchido, não vai ter problema, porque vai aparecer o nome do início e o nome do fim de qualquer forma. E a segunda dica, que também é muito importante, é que a gente aconselha que você não envie de uma vez um valor muito alto, porque assim como qualquer banco, quando a gente vê que as pessoas estão sacando muito ali nos caixas eletrônicos e aquele caixa esgota o dinheiro, fica sem dinheiro até o final do expediente, isso também pode acontecer na Western Union. Se você envia um valor muito alto, você é obrigado a sacar lá o mesmo valor. Você não pode, por exemplo, enviar 1.000 e ir sacando aos pouquinhos, 300, 200 e depois 500. Não, você envia 1.000, você saca 1.000, só que na moeda dele. Se você envia 200, você saca 200. Então, não é legal enviar muito, porque se aquele caixa não tiver com tanto dinheiro, de repente você não vai conseguir sacar a quantidade que você enviou. E aí, se você não saca aquela quantidade, você não vai sacar nada. Então, o legal é, a nossa dica, envie valores um pouco inferiores. Geralmente, se você não passar de $200, mais ou menos essa média, você dificilmente vai ter problema, porque vai ser uma quantia ok que você vai conseguir resgatar naturalmente na maioria das Western Union. Mas claro que isso não te impossibilita de fazer vários saques de 200. Como o lançamento é muito imediato, você envia o dinheiro e daqui 5, 10 minutos no máximo esse dinheiro já vai constar na sua conta lá em Buenos Aires. Você pode fazer essa transação inclusive durante a viagem. Envia o primeiro Pix e lá você continua enviando aos pouquinhos diariamente ou da forma que você quiser administrar melhor o seu dinheiro. E não envie os valores com muita antecedência. O prazo máximo para você não passar por nenhum tipo de burocracia é 30 dias. Passando disso, seu valor é bloqueado, aí você tem que entrar em contato com a agência para liberar. Então, para evitar esse tipo de dor de cabeça, envie com uma semana, com alguns dias, porque a cotação que você vai utilizar é a do dia que você envia. Isso até é favorável para você ter um controle melhor de quanto que você vai receber. Porque se você faz com muita antecedência, de repente a cotação abaixa muito, você acaba perdendo dinheiro também. Então, para facilitar e para você ter mais controle da cotação, envie com menos de 30 dias esse valor. E chegando lá, para realizar o saque, só a pessoa que realmente fez a operação que está habilitada a sacar esse dinheiro. Não pode esposa, filho, mãe, o avô. Não, somente você. Leve o código da operação e leve seu documento oficial, não precisa ser o passaporte. No caso da Argentina também é aceito o RG, então leve um desses 2 documentos para você se identificar e sacar o valor. Programe-se também caso você chegue num domingo ou num sábado à tarde, talvez você não encontre nenhuma agência aberta. Então, dá uma olhadinha no horário de funcionamento das agências, verifica onde você vai ficar hospedado, qual é a agência mais próxima da sua pousada, do seu hotel, para facilitar isso também, e já deixe tudo ali redondinho para não ter dor de cabeça. E para facilitar a sua vida, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link da Western Union para você localizar qual que é a loja mais próxima da sua hospedagem. Se você for aquela pessoa precavida, enviou mais do que precisava para a viagem e aí chegou no final da viagem, pô, sobrou, o que eu faço? Você consegue reaver esse dinheiro no Brasil, tá? Lógico que vai ter as taxas que eles utilizam, mas você consegue sacar de volta o dinheiro e resgatá-lo em reais. Mas se você não é da turma adepta a dinheiro, gosta de usar cartão, pode ficar tranquilo, você também não vai pagar muito a mais utilizando o seu cartão de crédito do que usando o dinheiro vivo. Desde dezembro de 2022, a Argentina está usando o câmbio tarjeta para esses cartões de crédito, então ele só perde em 10% na taxa em relação ao câmbio Blue. Ainda assim é uma taxa bem legal para você utilizar e pagar suas contas. A gente utilizou inclusive várias vezes o cartão de crédito e é um adianto
tanto, porque você não precisa ficar se programando de quanto que você vai precisar para usar naquele momento. Então, é um facilitador. Atualmente, a bandeira Visa e a Mastercard estão utilizando esse câmbio tarjeta e a American Express e a Elo ainda não tem nenhuma informação. Talvez mais para frente elas também venham a aderir, mas por enquanto garantido é a Visa e a Mastercard. Eu sugiro que você vá anotando tudo que eu tô passando, porque é muita informação, eu sei que é, gente, mas vai valer a pena no final, pode acreditar. Então, próxima informação que eu preciso passar para vocês. Existem muitas opções de cartões para você utilizar lá. A gente recomenda que vocês usem ou o Nomad ou o Wise, que são cartões que ganham em relação aos cartões convencionais na taxa de conversão. A taxa deles é melhor e eles só cobram 1,1% de IOF em relação aos cartões convencionais que cobram 5,38% de IOF nas suas compras. Então, eles são mais vantajosos. Mas a gente aconselha que você também leve o seu cartão de crédito convencional desbloqueado para utilizar na Argentina, porque a gente nunca sabe quando vai ter um imprevisto e aí você estando precavido, tendo outras opções de bandeira, você não fica ali à mercê caso tenha algum erro num cartão, você tem outro para utilizar também. Se você ainda não tem nem o cartão Nomad, nem o cartão Wise, a gente vai deixar aqui na descrição o link para você conseguir baixar o aplicativo e os códigos promocionais, onde você consegue receber cashback de acordo com a promoção de cada um deles. E se você se interessa por utilizar cartão ao invés do dinheiro vivo, manda aqui nos comentários pra gente saber se vocês querem um vídeo um pouco mais detalhado sobre a Nomad ou sobre a Wise, que a gente pode produzir um conteúdo um pouco mais específico explicando qual deles é mais vantajoso de acordo com o perfil de cada viajante. Mas a gente tem algumas considerações para fazer em relação à bandeira dos cartões, tá? A bandeira Mastercard, ela não vai mostrar para você, na hora que você efetuar uma compra, o valor exato do câmbio tarjeta. Ela vai mostrar o câmbio oficial, mas você não precisa ficar assustado. Ela demora até 5 dias para regular esse valor na sua conta, então eles vão fazer o ajuste. Pode ficar tranquila, a gente fez o teste, no momento bateu aquele friozinho na barriga e falou, meu Deus, será que vai vir certinho esse valor depois? Mas eles ajustaram mesmo e é assim que eles funcionam. Se você usar o cartão Visa, na Visa já é imediatamente, você não vai ter esse problema. Você pagou, já veio ali descontado na sua conta certinho o valor da cotação do dia no câmbio tarjeta. Gente, eu imagino que esteja sendo uma aula de economia aí pra vocês. E olha, eu vou confessar que pra mim também é. Eu tô aqui cansada, falando, caraca, meu, é muita coisa. Mas vamos com calma, que é o que eu falei, vai dar certo no final. Se vocês precisarem de alguma informação extra que eu não passei aqui, se ficou alguma dúvida, anota para não perder essa dúvida e no final você coloca no comentário que a gente tenta te ajudar aí a responder. Mas respira, pega uma água e bora continuar. E um detalhe específico do cartão Wise é que se você for carregar para usar na Argentina, você carrega em dólar, não existe opção de carregar em peso. E existe a opção de carregar em reais, mas reais só funciona no Brasil, então você não vai conseguir utilizar o seu cartão lá. Então, para a Argentina, carregue em dólar. Por exemplo, eu queria carregar em euro. Em euro, ele vai converter 2 vezes, vai converter do euro para o dólar, que é a moeda padrão, base que ele utiliza, e do dólar para o peso. Se você colocar direto em dólar, ele só converte uma vez, então você paga por uma única conversão. Por isso, se atente, caso você use o Wise, carregue em dólar. Outra coisa importante é quando você for fazer o pagamento das suas compras, observe se na maquininha do cartão está escrito para você optar entre pagar com dólar ou peso. Se estiver, sempre escolha pagar com peso. Em algumas compras, talvez o valor que eles insiram na maquininha já seja em dólar. Aí você pede para a pessoa que está registrando o valor na maquininha alterar, converter na calculadora e já colocar na maquininha o valor relacionado a pesos. Aí você consegue sim pagar em peso e consegue utilizar o câmbio tarjeta, que é o câmbio mais benéfico. Existem alguns pagamentos que você não vai conseguir utilizar o câmbio tarjeta. Vou pegar uma listinha que eu fiz aqui, que é a minha colinha para passar para vocês. Vamos lá, os pagamentos via PayPal não aceitam.
O Airbnb você vai pagar, na verdade, em reais, quando você fizer a sua reserva. O Buquebus, que é desde julho de 2023, ele cobra diretamente em dólar por meio de um site internacional. As passagens em companhias aéreas argentinas também utilizam o câmbio oficial, então você não consegue esse benefício do câmbio tarjeta. E os pagamentos antecipados em hotéis também, eles são processados diretamente em dólar. Então se você precisar adiantar o pagamento do hotel, também não vai conseguir usar o câmbio tarjeta. E agora uma dica extra para você que está assistindo esse vídeo até aqui, anotando todas as informações. Então, presta atenção. Na sua hospedagem é cobrado um valor de 21% de IVA. Esse valor é cobrado sempre que você efetuar o pagamento com dinheiro, espécie. Porém, se você utilizar o seu cartão de crédito internacional, esse valor é isentado. Então, quando você for fazer sua reserva, faça uma reserva que tenha cancelamento gratuito. Aí você manda uma mensagem para a hospedagem perguntando se você pode efetuar o pagamento com cartão de crédito ou débito. Se for positiva a resposta, você confirma se você pode efetuar o pagamento com o valor em pesos. Presta atenção nisso também, porque se eles colocarem o valor em dólar, você vai utilizar o câmbio oficial para pagar essa hospedagem. Se estiver em pesos, aí sim você ainda utiliza o câmbio tarjeta, então você vai ter benefício duas vezes, usando um câmbio bom e sendo isentado de 21% do valor da hospedagem, que costuma ser um dos valores mais altos da viagem. Então, é uma dica aí para você anotar, grifar e não se esquecer, para economizar bastante na viagem. Então, as últimas dicas que a gente vai passar para vocês são as seguintes. Chegando no aeroporto, não se preocupe em sair correndo para trocar o seu dinheiro, utilize o seu cartão de crédito, deixa ele desbloqueado para os primeiros gastos de transporte, alimentação e para você chegar na sua hospedagem. Chegando na sua hospedagem, você já vai ter conversado com a hospedagem para verificar se você vai conseguir economizar nessa taxa que a gente passou agora há pouco para vocês. E aí você vai conseguir já efetuar também o seu pagamento com cartão de crédito ou de débito. Então, um problema a menos. Se você chegar à noite, já se programe para o dia seguinte você passar numa casa de câmbio ou na própria Western Union, se você tiver enviado dinheiro para lá, para ter um pouco de dinheiro em espécie com você. Alguns gastos talvez você não consiga fazer pagamento com cartão. É sempre bom ter um pouquinho de dinheiro. Nós recomendamos em torno de R$1.000 ou $200 na conversão, para você ter aí uma margem de segurança. Claro que isso vai variar de acordo com o seu perfil, quantas pessoas estão viajando com você, mas é para você ter uma base. E se você optar por usar apenas o dinheiro, programe-se também os próximos dias que você vai precisar ir fazer os seus saques na Western Union ou passar nas cuevas para trocar o seu dinheiro. Bom, vocês viram que é um baita exercício aí decidir qual forma de pagamento utilizar em Buenos Aires. Então, espero que a gente tenha conseguido reunir assim o máximo de informações possíveis para te ajudar e que tenha ficado claro. Se ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários que a gente tenta te ajudar. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, porque deu muito trabalho reunir todo esse conteúdo para você, mas a gente fez com todo carinho. Se inscreva também no canal para continuar recebendo dicas valiosas como essa que te ajudam a economizar e fazer a sua viagem ser sensacional. Se você não nos conhece na rede vizinha, dê uma passada no nosso Instagram do @VidaOutside. Lá também tem bastante conteúdo bacana para vocês, dicas, fotos e as nossas viagens ao vivo. Enquanto acontece, vocês vão acompanhando com a gente nos stories. Inclusive, quando você estiver na sua viagem curtindo Buenos Aires, não esqueça de marcar a gente, que nós também vamos acompanhar a sua trip. Então é isso, fique com a gente, boas viagens e tchau!